A paz de Deus, meus preciosos e queridos irmãos, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, meus queridos irmãos, eu estava analisando aí um vídeo com uma pregação de um ancião do nosso querido ministério, apóstata das nossas doutrinas originais. E eu queria fazer algumas observações, né? Ele leu lá Provérbios, capítulo 24, né? Versículo 16 e versículo 20. E daí ele foi desenvolvendo a sua pregação. O que ele diz? Ele diz assim: o Senhor trouxe estes versículos, irmãos. Se formos ler com os nossos conhecimentos, ainda que simples, não tivermos leituras, mas ouvirmos, é de fácil entendimento. Mas a letra mata e o Espírito vivifica. E se a graça vivesse de letra, quem seria crucificado era o Evangelho. Entendeu? Veja ele dizendo isso. Glória a Deus. O Senhor trouxe esses versículos, irmãos. Se formos ler com os nossos conhecimentos, ainda que simples, não tivermos leitura, mas ouvirmos, é de fácil entendimento. Mas a letra mata, o Espírito vivifica. Bom, então aqui veja bem, ele já está pregando contra a doutrina da Congregação Cristã no Brasil, tá? As nossas doutrinas originais. As nossas doutrinas originais, ela crê que a Bíblia é a nossa única, 12 pontos de doutrina, lá no final, né, do nosso inário. Você conhece muito bem isso daqui, né? Carrega todo o culto para a igreja, então você sabe, lá no final tem os 12 pontos de doutrina. E o primeiro ponto de doutrina diz que a Bíblia é a nossa única e perfeita guia de fé e conduta. Então, o que a Bíblia diz é o que nós devemos acreditar, e o que a Bíblia diz é o que nós devemos fazer. Agora, a Bíblia não é uma letra que mata, né? Pelo contrário, a palavra que está registrada na Bíblia é toda ela inspirada pelo Espírito Santo. Homens de Deus falaram movidos pelo Espírito Santo. Daí os versos que mostram isso, que os apóstolos escreveram os livros, os profetas, né? Os apóstolos escreveram os livros da Bíblia debaixo da inspiração do Espírito Santo, tá? Então o Espírito Santo não se contradiz, entendeu? Porque esse verso, que a letra mata, mas o Espírito vivifica, ele não se refere à letra da Bíblia. Isso é uma perversão do ensino das Escrituras Sagradas. Se você ler o contexto, né, o contexto você vai achar lá em 2 Coríntios capítulo 3. Diz assim, versículo 6, diz assim: o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento. Novo testamento, não da letra. Essa frase, não da letra, ele está se referindo ao Velho Testamento. Uma comparação entre o Novo Testamento, que é o do Espírito de Deus, da graça, do perdão, da salvação, com o Velho Testamento, que é da letra, né? Porque a letra da lei mata. É isso que ele está dizendo. Os judeus vivem na prática no ensino do Velho Testamento. E eles guardam até o dia de hoje 613 mandamentos que só condena. Tiago ensina, diz que se você não guarda um deles, você se torna culpado de todos. Diferente, no verso 6, no final diz assim: porque a letra mata e o Espírito vivifica. Quer dizer, o Espírito, o propósito do Novo Testamento, que é de salvação, de perdão, de reconciliação, dá vida ao homem, dá vida eterna.
O verso 7 diz assim: e se o espírito o ministério da morte, gravado com letras em pedras, quem foi que gravou as letras em pedras no Velho Testamento? Moisés. Deus gravou os 10 mandamentos em pedras e ele atirou sobre o povo, sobre o ídolo que o povo estava adorando. Na sua ausência, o povo fez um bezerro de ouro e passaram a adorá-lo. Então Moisés atirou as tábuas dos 10 mandamentos que Deus havia escrito com os seus dedos sobre o bezerro de ouro para destruí-lo. Então, depois disso, Moisés gravou em pedras os mandamentos, né? E por isso o verso 7 diz: e se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, veio em glória, de maneira que os filhos de Israel não podiam fitar os olhos na face de Moisés, por causa da glória de seu rosto, a qual era transitória. Como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação, qual é o ministério da condenação? O ministério da lei, o ministério de Moisés, o ministério do Velho Testamento foi glorioso, muito mais excederá em glória o ministério da justiça. Então veja, não está falando que a Bíblia mata, e esse é o ensinamento que esse falso profeta está dando para o nosso povo. Mas a letra mata, o Espírito vivifica, e se a graça vivesse de letra, quem seria crucificado era o Evangelho. Entendeu? Que a letra da Bíblia mata, mas o Espírito de Deus não se contradiz. Entendeu? Para dizer, inspirando os apóstolos que registraram os livros do Novo Testamento, que a Bíblia é vida, a letra da Bíblia traz vida, transforma, opera maravilhas e milagres quando o homem crê naquilo que está escrito. Como é que o Espírito Santo vai inspirar o homem dizer uma asneira dessa, como ele está dizendo na tribuna da congregação? Mas a letra mata, o Espírito vivifica, e se a graça vivesse de letra, quem seria crucificado era o Evangelho. Então isso aí é uma heresia de perdição, tá? Dizer que a letra da Bíblia mata, e na contradição, né, das nossas doutrinas originais, que diz que a Bíblia é a nossa única, está vendo aqui, e perfeita guia de nossa fé e conduta. Está entendendo? Se é uma letra que mata, então não pode ser nossa guia de fé e conduta. Entendeu? Mas então, está percebendo o tamanho da heresia que esse homem está dizendo na tribuna? Bom, meus queridos, agora veja bem, isso tem grande condenação, tá? O que ele fez, o que o ministério fez, o que esse homem está fazendo é sacar, tá vendo isso aqui, é uma pinça, né? Sabia? Você conhece a pinça? Tá. Então, ele está fazendo o seguinte, ele saca, né, das escrituras um versinho, uma frase, e perverte o seu sentido e faz uma aplicação indevida. E tem profecia a respeito disso. Veja o que o apóstolo Pedro diz. Falando disto, como em todas as suas epístolas, entre as quais há pontos difíceis de entender, que os indoutos e inconstantes torcem. Vira o sentido, né? E igualmente as outras escrituras para a sua própria perdição. Repito, os indoutos, que é a pessoa que não busca o entendimento e a compreensão e não examina
a palavra e nem respeita a Bíblia, né? Torcem o sentido e fazem aplicações indevidas. Eles fazem isso para a sua própria condenação, a sua perdição eterna. É por isso que o ministério da congregação está totalmente desviado e levando toda a nossa irmandade para o inferno. Mas tem mais, vamos observar mais um pouquinho. Alô? Nada de ficar furioso comigo, nada de babar pelos cantos da boca, que eu estou falando a verdade e provando com documentos da própria igreja dentro das escrituras sagradas, tá? Nada de ódio, hein? Nada de ódio. Vamos ver mais um pouquinho? Mas foi Cristo que desceu, o Verbo se fez carne, e a carne retornou o Espírito dele que está entre nós. Então veja, ele está dizendo que é o Espírito de Deus que está entre a Irmandade, naquele culto, no meio da Irmandade. É o Espírito de Deus. Não é o Senhor Jesus. O Senhor Jesus, ele se fez carne e a carne retornou. Mas ele está dizendo que voltou para a sua glória, né? Está aqui é só um Espírito. E eu pergunto, como é que fica aquela palavra do Senhor Jesus que disse, onde estiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, eu estou no meio deles. Como é que faz? Será que o Senhor Jesus estaria mentindo então? Como é que é isso? Me explica. Entende? É um negócio meio maluco. Tá? Então, de fato, eles não creem na doutrina da Trindade, né? Porque a doutrina da Trindade é uma realidade incrível dentro da Escritura Sagrada. No primeiro verso da Bíblia, no princípio criou o Senhor Deus o céu e a terra, né? Essa palavra Deus no hebraico é Elohim, Elohim, e significa deuses, entendeu? Então, está falando que a personalidade de Deus é constituída de uma pluralidade. E ela aparece, veja, no Velho Testamento, 2.498 vezes. Se você procurar a palavra Elohim, 2.498 vezes, mostrando que a personalidade de Deus é plural. No Novo Testamento nós aprendemos que são 3 pessoas distintas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, entendeu? E quando o verbo é usada a palavra Elohim, que está no plural, o verbo, observa, está no singular. Vou pegar só o primeiro verso, vamos analisar o primeiro verso. No princípio criou, o verbo criar está no singular, entendeu? Mostrando que é uma unidade também. Os unicistas, porque é elementar que a respeito de si mesmo, você tem consciência, sabe claramente as coisas que são inerentes à sua personalidade. Como pessoa humana, que você tem 2 olhos, um nariz, uma boca, 2 orelhas. Não, você não tem a menor dúvida a respeito disso. Mas eu vou fazer uma pergunta para você. Você é constituído de corpo, alma e espírito? Ou você é somente corpo e alma? Ou você é corpo e espírito? Como é constituída a sua personalidade dentro desse aspecto? Se é corpo, alma e espírito, a sua crença chama-se tricotomia. Agora, se você crê que você é corpo e alma, ou corpo e espírito, você é uma dicotomia. Você talvez não tenha opinião nem formada a respeito, mas reflita e você vai aderir a uma delas, entendeu? Bom, vamos supor que você seja tricotomista, quer dizer, você acredita que seja corpo, alma e espírito, entendeu? A sua personalidade.
Fique sabendo, no planeta há 8 bilhões de pessoas. Menos da metade, a metade ou mais que a metade, que não é um número insignificante, pensam diferentes de você. Então, como é que você, vou usar uma palavra muito especial, seu unicista mentecapto, doente da mente, que não sabe nem a seu próprio respeito, quer reduzir a uma expressão matemática das mais simples, 2 mais 2 é 4, a personalidade de Deus, que é infinitamente imensa, gloriosa, sublime, incompreensível. Como é que você quer fazer isso? Fica com o que a Bíblia diz. Porque se você não aceita a divindade do Senhor Jesus, você vai parar no fundo do poço do inferno. Porque você transforma o próprio Deus que se fez homem num falastrão, num impostor, num enganador, num mentiroso. Por quê? O tempo todo ele se apresentou como aquele que falou com Moisés no Monte Horebe e deu-lhe as leis do Velho Testamento aqui na face dessa terra. Então você o torna um mentiroso, um impostor. Então é isso que ele está dizendo. Por que ele está dizendo que o que está em nós aqui é o Espírito Santo? Numa situação muito indefinida, porque não sabemos até hoje, né, se o ministério crê que Deus é uma dualidade ou é uma unidade só. O Espírito de Deus é Deus e até só Ele, não tem mais ninguém, ou tem Deus, o Pai, o Eterno, e o Espírito Santo, que é um serviçal. Não sabemos, porque eles andam num pantanal da indefinição. Então, por isso que ele está dizendo que o que está no meio de nós é o Espírito. Não, não é verdade. É Deus, na sua pluralidade, na trindade, que está no meio de todo aquele, né, que se reúne no nome do Senhor Jesus. Bem, meus queridos irmãos, eu vou parar o vídeo por aqui, tá bom? Porque eu ainda preciso tratar de mais uma parte, onde ele declara quem é que está falando na tribuna. Ele vai confessar que ele é um falso profeta, tá bom? Ele vai confessar porque, sabe o que ele vai fazer? Ele vai desqualificar completamente a pessoa do Senhor Jesus e a sua divindade. Mas o vídeo está muito longo, né? Então eu vou dar uma sequência no próximo vídeo, tá bom? Então, meu querido irmão, minha querida irmã, se você está entendendo que eu estou falando dentro das doutrinas da nossa igreja, né? Mostrando o fundamento delas dentro das escrituras sagradas, a Bíblia. Você conhece esse livro aqui, né? Ops, presta atenção, não é desodorante não, tá? Isso aqui é para ser examinado, como eles dizem, né? E aprenda, examinar é estudar acuradamente, com cuidado, com muito cuidado. Então veja, está vendo que eu estou falando a verdade? Divulgo meus vídeos aí no Facebook, no Instagram, lá no Twitter, lá nas comunidades do Google+, divulga nos sites da Irmandade, e também se inscreva no meu canal, viu? Se inscreva no meu canal, é muito importante que você seja um dos inscritos, porque eu quero seguidores? Não, em absoluto. Aqui não é a boca do homem, aqui eu estou falando, ensinando, buscando ensinar o que a Bíblia diz a respeito das nossas doutrinas, que são verdadeiras e acreditadas pelo cristianismo ao longo dos séculos. Entendeu? Então veja, divulgue. E se nesse esforço, nesse trabalho, conquistar uma alma, né,
alguém se converter, se arrepender, se converter e acreditar nas palavras do Senhor Jesus e somente no sangue que foi derramado na cruz do Calvário, salvando sua alma, nós seremos ricamente abençoados. Fiquem na santa paz de Deus, sempre no glorioso nome de nosso Senhor Jesus Cristo. E não esqueça, né? Dê um like aí no vídeo, né? Marcando que você gostou. Deus abençoe.